até que ponto as pessoas que te rodeiam influenciam nas decisões que tu já tomaste. Olá, olá, Sandra Galão aqui, bem-vindos a este vídeo. Hoje vamos falar sobre influências. Quem são as pessoas que nos devem de influenciar e até que ponto é que as pessoas nos influenciam e fazem com que nós deixemos de fazer aquilo que nós já considerávamos uma decisão tomada e acabamos muitas vezes por deixar de fazer isso que nós queríamos porque fomos influenciados por terceiros. Eu lembro-me quando eu era miúda, minha mãe dizia que eu era uma Maria vai com as outras e de facto era. Eu andava meio perdida, não sabia muito bem o que é que queria da minha vida e lembro-me que sim, que eu ia, todas aquelas pessoas que a minha mãe dizia que eu não devia de andar, eu como tinha comprado uma guerra com a minha mãe, então era mesmo com essas pessoas que eu ia. É verdade que a grande maioria das pessoas que ela disse que eram más influências para mim, eu acabei por constatar isso sim, que eram pessoas que não tinham nada a ver com a minha pessoa, nem com os valores e princípios que os meus pais me passaram. Mas precisei de lá ir, né? Para ver realmente que aquela não era a minha tribo, o tipo de pessoas que com quem eu queria lidar e queria que me influenciassem durante a vida. Mas lembro-me que durante muitos anos andava assim, deixei que muitas pessoas influenciassem aquilo que eu já tinha decidido que queria para a minha vida ou não. E muitas vezes o que nós vemos hoje em dia, né? Na nossa sociedade são imensas pessoas, principalmente eu vejo muito, né, porque me procuram com o meu trabalho de coach e de terapeuta, pessoas que não fazem aquilo que já decidiram porque se deixam influenciar por terceiros. E existem muitas pessoas, né, que têm esse poder sobre nós de nos impedir, não é de nos impedir, de nos dar a volta de uma tal maneira que nós muitas vezes começamos a duvidar daquilo que até então era uma certeza. Vou-te contar aqui uma história que para mim não tem nada de grave esta influência que estão a ter sobre a minha pessoa, mas que mostra sim que nós, principalmente quando não investimos no nosso desenvolvimento pessoal, não temos uma autoestima elevada, quando somos umas Marias vai com os outros, ou os Manéis, acabamos mesmo por deixar de fazer aquilo que acreditamos que é o nosso caminho porque nos estamos a deixar influenciar por terceiros. E o que aconteceu comigo foi em 2017, eu lembro-me que, finais de 2016, a minha mãe estava-me constantemente, né? Eu sou mãe de 2, eles são muito pequeninos, os meus filhos ainda, o Mateus agora tem 7 e 5, naquela altura um tinha 5 e outro 3, que eu lembro-me que a minha mãe disse-me que eu devia de cortar o meu cabelo. Era uma juba assim enorme, onde eu levava pelo menos 20 minutos para tratar do meu cabelo, para ele ficar decente e apresentável, que eu lembro-me que a minha mãe me disse porque é que eu não cortava o cabelo. Esse cabelo está uma vergonha, devias de cortá-lo, ias ver que ia-te dar mais jeito e blá blá blá. E lembro-me que cheguei em casa e fui comentar com o meu marido, que também já me tinha dado essa dica, né? Tu devias de ficar mesmo gira, com o cabelo todo cortadinho, rapaz. E eu lembro-me que em 2017 eu queria deixar de ser quem eu pensava que era para me transformar na melhor versão de mim mesmo. E eu resolvi ceder e deixar-me influenciar e fui fazer este corte de cabelo com a minha querida Ani, que já preciso de lá ir novamente, mas lembro-me que nessa altura, quando eu tomei a decisão, eu não pensei muito, eu fui à internet, fui pesquisar algumas pessoas que tinham o cabelo assim curtinho e quando cheguei lá, na minha cabeleireira, mostrei-lhe o que eu queria e cortei o cabelo. Não fiquei apaixonada pelo corte na altura, lembro-me que eu sempre fui muito apaixonada pelos meus caracóis, não fiquei muito encantada com o cabelo, gostei, mas não amei. Mas também foi uma mudança muito radical, né? Uma pessoa estar habituada a ter assim uma jubazona e vai cortar mesmo a rapazinho. E isto para te dizer o quê? Que agora passaram-se, né, 2 anos desde que eu fiz isso, desde que eu cortei o meu cabelo e eu posso dizer que eu tive muitas vantagens nesse sentido. Além de hoje em dia levar 8 minutos para tomar o meu banho todo e o cabelo fica logo penteado dentro da banheira, porque uso um pente garfo, né? No meu país chama-se caquela, que a gente penteia assim e ficamos prontos. Habituei-me um bocadinho a este cabelo, né? Que é só vantagens, além dos 8 minutos que me dão para o banho inteiro.
ai, estou sempre despachada, nunca está assim muito despenteado. Mas quando ele começa a crescer, que é o caso agora, como podes ver, né? Já está grande, ele hoje até nem está com o seu pior aspecto, tem aqui uns cremes de pentear, mas quando ele não tem estes cremes de pentear, ele já está assim uma grande jubazona, como podes ver aqui assim e tudo, faço que já dá para fazer um totozinho. E porquê é que eu ainda não fui cortar o meu cabelo? Porque me lembro que a minha mãe, este ano, já me disse pelo menos umas 3 vezes: bom, agora já podias deixar crescer o teu cabelo, né? Pelo menos por aqui. E eu não sei se tu sabes, se alguma vez tiveste cabelo curto, mas o cabelo, quando começa a crescer, tem aqui uma fase que é fuleiríssima, né? O cabelo fica sem jeito e ele está a chegar a essa fase. E eu, quando a minha mãe me disse que eu devia de deixar crescer o cabelo, eu fui comentar com o meu marido, eu disse: olha, a minha mãe, já viste, andou tanto tempo a incentivar-me a cortar o cabelo, agora está a dizer que é para eu deixar crescer. Não vou deixar nada, que eu ainda estou muito satisfeita com ele. Tenho saudades dos meus caracóisões? Tenho. Mas depois, quando fico a pensar nos 20 minutos para tratar do cabelo, que ele vai precisar de muito mais atenção, que vou gastar mais shampoo, mais amaciador, que vou demorar, é esse. A única desvantagem que eu vejo de ter o cabelo assim, e que não é desvantagem nenhuma, é ter que ir mais vezes ao cabeleireiro para cortar o cabelo, e que é uma vantagem, verdade? Porque quanto mais vezes a gente corta o nosso cabelinho, mais forte e mais brilhante ele cresce, verdade? E eu lembro-me que o meu marido na altura disse: pois, então já experimentaste assim curtinho? E quando nós fomos fazer a nossa lua de mel, agora este ano, em 2019, em setembro, o meu marido também falou-me sobre: bem, podias sim deixar o teu cabelo crescer, tenho tantas saudades dos teus caracóis. E eu, que já devia ter ido à minha querida Ani cortar o cabelo, fiquei a pensar: deixo crescer ou não deixo? E a realidade é que há 2 meses que eu já podia ter ido cortar o cabelo e fiquei em stand-by se eu havia ou não de deixar o cabelo crescer ou se havia de o cortar. E posso dizer que resolvi fazer este vídeo para te dizer que sim, vou voltá-lo a cortar bem pequenininho e que vou manter a decisão que eu tinha tomado de estar pelo menos mais este ano com o cabelo assim curtinho e com as grandes vantagens que ele me traz. Por isso é que eu resolvi fazer o vídeo, para falar-te um bocadinho sobre influências, que aqui no caso, né, se o cabelo for grande ou pequeno, isso não vai ter assim grande interferência na minha vida, mas quando tu deixas que pessoas interfiram na tua vida, no sentido de que queres começar um negócio novo, mas o teu marido ou a tua mulher dizem que tu és maluco ou maluca, como é que vais agora começar um negócio novo? Quando queres começar, quando queres ir viajar e alguém te diz que não deves de ir porque esse dinheiro pode ser preciso para alguma coisa, quando queres, sei lá, ser um pai ou uma mãe presente e tens influências de terceiros, né? As pessoas que estão à tua volta, que estão perto de ti, acabam por te influenciar e de alguma forma tu acabas por não dedicares o tempo que querias aos teus filhos porque estás a ser influenciado. Existem tantos casos, tantas situações onde nós nos deixamos influenciar. Eu lembro-me perfeitamente também quando comecei este projeto em 2015, a sério, do meu primeiro evento, da quantidade de pessoas que me dizia como é que eu tinha coragem de deixar os meus filhos tão pequenos para ir para os eventos durante 2, 3 dias. E eu normalmente respondia a essas pessoas: como é que elas tinham coragem de viver vidas que não amam, porque dedicaram a vida toda só aos filhos e esqueceram-se que eram mulheres e trabalhadoras. Por isso quando eu resolvi fazer este vídeo, foi para te deixar o TPC para ti, de analisares, né, e fazeres uma reflexão consciente de quem é que são as pessoas que têm muito poder de influência sobre ti e até que ponto é que elas estão a influenciar-te e a impedir-te de fazeres aquilo que realmente tu queres. Os pais têm muito poder sobre os filhos e eu vejo imensas pessoas, imensos filhos a quererem fazer-se à vida, mas as mães não os permitem. Muitas vezes, em vez de ajudarem, ainda estão a prejudicá-los com a vontade, né, que essas pessoas têm de ir voar, esses filhos, e os pais são tão apegados aos filhos que os querem impedir de fazer, que denigrem, que estão constantemente a denegrir a imagem da pessoa, né? Sabe-se lá porquê.
Sabe-se lá porquê? Sabe-se, né? Porque estão cheias de mágoas e ressentimentos e nós temos uma tendência parva, sabe-se lá porquê, de passar essa nossa mágoa e frustrações para as pessoas que nós mais amamos. Por isso, o meu TPC para ti é que tu hoje analises com carinho quem são as pessoas que te andam a influenciar e a impedir de tomares aquelas decisões, de dares o passo perante aquelas decisões que tu já tinhas como certas, ok? Não permitas nunca que ninguém te roube os teus sonhos, seja o teu pai, o teu marido, a tua mulher, o teu filho, nunca permitas a ninguém que te roubem os teus sonhos, está bem? E que te influenciem de maneira a tu não realizares sonhos, porque os nossos sonhos foram feitos para ser realizados. E quando nós damos permissão a outras pessoas que elas nos influenciem para nós não fazermos aquilo que queremos, né? Para não realizarmos os nossos sonhos, então esse é um tipo de pessoas que eu honestamente te digo, sem medo de errar, que é uma pessoa que tu tens que te afastar, porque senão não vais conseguir realizar os teus sonhos. Muitas vezes a gente não consegue, né? Porque são pessoas da nossa família, são pessoas que são-nos muito queridas, mas ainda assim é preciso sim nós conseguirmos dar o passo e dizer eu vou voar. Independentemente do que possa acontecer, eu vou voar, porque eu nasci para ser livre e feliz. E muitas pessoas, muitas vezes, querem voar e são impedidas pelas pessoas que as rodeiam. E por isso é que eu fiz este vídeo com a intenção de te dar um alerta, né? Talvez tenhas estado distraído e ainda não percebeste porque é que ainda não realizaste os teus sonhos. Com certeza deve ser porque estás a deixar-te influenciar por pessoas que ainda têm um certo poder sobre ti. Não permitas, está bem? Basta seres alerta e pensares com a tua cabeça e conectares-te com o teu coração. Não tem erro. Quando nós seguimos estes 2 passos, não tem erro. Nós conseguimos sim, mesmo estando influenciados pelas pessoas que nos rodeiam e que nós amamos, nós conseguimos tomar a decisão e essas pessoas acabam depois por nos dar razão e apoiar-nos, ok? Desejo que tenhas um dia fantástico e lembra-te, não permitas que nada nem ninguém te roubem os teus sonhos, ok? Estamos aqui para brilhar. Beijinhos!